E aí galera, beleza? De boa? Tico B-Boy falando. Essa semana tô aqui para falar de mais um assunto aqui relevante à dança, sobre as artes. E como produtor cultural, como artista, como dançarino de quase 20 anos. Hoje eu queria me apresentar aqui falando para todo mundo. De repente tem gente que me chega falando, que me manda o meu próprio vídeo falando para eu contar minha história e coisas assim. Então eu tô criando formas para poder contar ela, mesmo que seja em parcelas. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa que vive acontecendo, acontece com todo mundo, só que tem gente que não percebe isso, que é o medo. Eu tô na carreira artística e cultural há 20 anos, já passamos disso já, e eu teve diversas vezes assim que eu vi que eu estava sendo paralisado por mim mesmo, né? Culpa minha. A vivência na dança, né? Quando eu comecei a dançar no ano de 2000, quando eu fui alcançando passos maiores na dança, eu tive um crescimento que ele durou mais. As coisas, para mim, eu percebo que elas acontecem um pouco mais tarde, porque eu comecei a dançar, eu já tinha 16 para 17 anos, e em 2003, eu acho, 2000 para 2003, eu comecei a participar de competições, e aqui na minha cidade a galera tinha meio que parado de dançar, e eu comecei a treinar sozinho e tal, e eu tive que passar algumas etapas sozinho. E eu morria de medo. Por exemplo, eu tinha medo de competir, de chegar numa competição sozinho, de me apresentar, de ser assim, uma pessoa mais imponente, de ter uma atitude original. Eu tinha medo de fazer muitas coisas. Isso aconteceu até eu começar a ganhar as competições. Então a batalha, aquele lance de dançar numa roda, numa cypher, de ter um show, apresentar sozinho no palco, trazer pessoas de casa, fazer com que as pessoas saíssem de casa para ir lá me assistir, era outra coisa que eu tinha medo. Tive medo de fazer eventos grandes, né? Eu dei um passo bastante inovador aqui onde eu moro, começando a produzir um evento com mais reputação. E aí teve várias coisas, né? Eu podia ficar aqui o dia todo contando de histórias que eu tinha medo de fazer alguma coisa, e o medo para a gente. Quando a gente tem uma iniciativa, quando a gente eu vivo falando nos vídeos aqui, todo mundo que está acompanhando já está sabendo que quando você se rodeia à sua volta tem pessoas que têm uma cabeça boa, pessoas que lidam bem com crítica, pessoas que sabem criar suas coisas, defender as próprias ideias, que não são reféns do vitimismo. Essas pessoas vão contribuindo com você e você vai contribuindo com elas. Eu lembro que um medo recente mesmo, surgiu uma oportunidade de estudar. Eu tinha terminado a faculdade, surgiu uma oportunidade de estudar em outro estado, e era um curso que tinha tudo a ver com o que eu fazia. Não foi uma atitude assim, nossa, eu vou e ponto final. Eu fiquei pensando por meses. Na verdade, eu fiquei um ano e meio pensando se eu ia fazer ou não. Por quê? Porque quem é pobre de quebrada não sabe ter o pensamento promissor. A gente tem muitas limitações, e a maioria delas é a gente mesmo que coloca o pé no freio. E era caro fazer lá. Era em Curitiba, eu moro no interior de São Paulo, em Votuporanga, e eu tinha que ir para lá todo mês. Ia ser caro, ia ser muito... A gente fica pensando só no dinheiro, né? A primeira coisa que a gente pensa é nos problemas. E isso aconteceu até eu conversar com uma pessoa que teve essa experiência, era artista também, teve a experiência de sair do estado, fazer uma pós-graduação. Coincidentemente foi na mesma cidade, né? Não foi a mesma, era um MBA, não era o mesmo estudo, mas era uma experiência bem parecida. E essa pessoa... eu lembro que todo mundo que eu perguntava, a gente fica pegando
querendo conselhos de quem não teve esse tipo de experiência. A gente fica perguntando pro irmão, pra tia, pro colega que não sabe o que está se passando, você pergunta para muita gente. E a única vez que eu perguntei para uma pessoa que tinha essa experiência, ela falou assim, olha, se eu fosse você eu não pensava duas vezes, eu já teria ido, porque a hora que você voltar, você vai pensar completamente diferente. Essas palavras foram tão enfáticas para mim que eu falei assim, velho, é disso que eu precisava. E fui. Na primeira aula, no primeiro mês, eu já vi que ia ser diferente. Eu comecei a ler mais do que eu já lia, eu comecei a ter umas experiências bem intensas assim. E concluindo, é que eu terminei e eu pensei, né? Eu falei, por que eu não fiz isso antes? E a resposta estava dentro de mim mesmo. Eu não fiz porque eu tinha medo. Tinha medo de gastar um dinheiro que eu não tinha, a gente só fica pensando nisso, né? E aproveita e gasta o dinheiro com outras coisas. O medo para a gente, né? Aí, sei lá, às vezes você fica perguntando aí, como é que cura isso daí? Já viu aquela palavra de oração, o significado dela? O significado de oração é orar mais ação. Não adianta ficar sentado. Não adianta fazer uma oração e ficar sentado. Está na Bíblia, você precisa fazer. A gente não foi criado para ficar na inércia. A gente tem que se movimentar, né? Não é só esse vídeo, os outros vídeos que eu falo é sempre de você estar apresentando ideias, de criando conceitos, de ter experiências que partiram de você, e esse significado só mora dentro da gente. A ciência de superar as coisas as pessoas precisam conhecer ela, e o medo fica parando o artista. E se fosse para evitar o medo, é só você ficar no lugar que você tá, você não vai ter medo de fazer nada, né? Você não precisa ser uma pessoa que fica descobrindo novas ideias, que fica criando, que fica se mexendo e procurando coisas que te tiram do lugar, né? A filósofa Viviane Mosé fala que a experiência de estar criando coisas tira a gente da zona de conforto. Não sou eu que estou falando isso, é a ciência. E aí, às vezes a gente fica aí pensando no medo e não faz nada. E o que cura o medo é fazer, né? A gente precisa fazer, a gente precisa estar inovando, a gente precisa estar criando. E aí eu vivo tendo iniciativas que promovem esse tipo de ação, porque eu tive a experiência. Se eu fosse contar uma história, né, relativa a isso, o Will Smith, todo mundo deve ter visto. Se você não viu, vai no YouTube e procura. Tem um vídeo dele falando sobre o primeiro pulo de paraquedas dele. Ele conta a história de um jeito bem bacana, que ele tá dentro de um avião. E aí ele pergunta para os amigos dele, e aí, vamos pular de paraquedas amanhã? Tava todo mundo, né, tomando vamos sim e tal. E aí ele falou assim, poxa, será que esses caras estão falando verdade, né? Ele pensava com isso, será que esses caras vão fechar mesmo nessas ideias, né? Porque ele tava morrendo de medo, mas ele não ia dar o braço a torcer, né? E aí eles acordam de manhã, todo mundo, na verdade todos os amigos ali estavam com medo, mas nenhum tava dando o braço a torcer. E ele fala, aí você vai lá com o pessoal da equipe, começa a colocar as roupas em você começa a olhar para o céu, aí você começa a morrer de medo porque é muito alto, e daí a pouco você já está no avião, o avião está subindo e o teu medo, você não sabe o que vai acontecer, porque é um negócio assim, dá desespero, é tanto desespero que você não sabe como é. E aí ele falou que chega a hora de pular, os caras contam, fala que vai contar até 3, conta 1 e empurra no 2, porque todo mundo segura na porta na hora do 3. Mas depois que ele pula, ele, claro, morre de medo, mas aí a hora que ele tá flutuando lá, ele tá falando, caramba, olha ali, eu conheço aquele lugar, olha lá, eu conheço aquele lugar. Daí a pouco você se acostuma com um tempo de queda, e aí você se sente livre, né? Ele falou que é uma situação que é difícil de explicar. A moral da história é que ele fala que Deus tem alguma coisa com as pessoas que ultrapassam essa regra, que vão além do próprio medo, sabe? Pessoas que saem da zona de conforto, pessoas que criam, pessoas que vão em busca daquilo que querem. E essa barreira do medo
Ele fala que o primeiro pulo de paraquedas dele foi uma coisa que ele vai contar para todo mundo pro resto da vida. Foi uma experiência legal, uma experiência massa que ele teve. E eu teria inúmeras experiências aqui. Agora eu já estou passando por outras experiências, mas as que eu venci foi porque eu quis tomar esse tipo de atitude, né? Então, o que cura o medo é fazer. Se você não quiser tomar uma atitude, é só você ficar na sua, é só você ficar de boa, quieto, que aí você não vai passar por esse tipo de situação e você já toma o remédio de não ter medo, de não sentir o medo. E um medo que eu vi o Érico Rocha falando, um medo que eu não quero para minha vida, por isso que eu faço o que eu faço, é o medo de se arrepender, de pensar que aquilo que eu não fiz poderia ter dado certo. Então eu vou e faço. Eu não fico parado assistindo, eu não fico esperando alguém vir me motivar, eu vou logo e tomo esse tipo de atitude, porque essas coisas vão me dando força. No meio do caminho você vai ganhando força. E para terminar o vídeo eu queria falar de uma história que o Érico Rocha mesmo falou, chama Queimando Pontes, que não se sabe se essa história ela é verídica ou não, mas conta-se uma história que existia um general muito antigo que ele levava o exército dele para uma batalha e quando eles atravessavam a ponte, ele queimava a ponte. Ou seja, não tem como mais voltar. A nossa única saída é vencer a guerra. Essa história é um negócio muito legal. Eu acho que é uma alusão, uma referência que usam para todo mundo ter força, se sentir motivado. Quando você for fazer alguma coisa, vai de verdade, não fica de brincadeira. Passe por todas as etapas do processo, mas se desafie. Certo? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todo mundo hoje. Não é um vídeo falando sobre dança, mercado e tudo mais, mas sem você vencer o próprio medo, você vai ficar na inércia e não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo se descubra, todo mundo se vença, todo mundo tenha um motivo para qual possa viver uma vida inteira fazendo alguma coisa, que é melhor que você viver uma vida inteira sem fazer nada. Valeu? É nóis!